E como dizia Keizan Zenji-sama, vou lembrar vocês porque eu achei isso muito interessante. Há 700 anos atrás, Keizan Zenji-sama estava no final da sua vida. Já estava deitado há vários dias. Mas ele levantou-se, tocou os sinos e os tambores do templo, convocando todos. Procuraram, encontraram ele nos seus aposentos, e todos foram para o seu aposento. E ele, sabendo que ia morrer, em poucos instantes, disse: passei anos aqui, com uma enxada e uma pá na mão, cultivando o solo da mente. Agora eu deixo com vocês a pá e a enxada. Ele não escolheu uma pessoa. Eu deixo para todos vocês a pá e a enxada. Será que nós podemos pegar essa pá? Será que nós sabemos usar essa enxada e revolver esse solo de forma que fique vivo, a sua mente viva na sua própria vida, cheia de energia vital, pronta para agir quando a ação se manifesta, sem pedir desculpas, mas vivendo o seu melhor, com excelência em cada instante, não deixando para depois, não tem amanhã. É hoje, é agora. Apreciem suas vidas. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado, mesmo em centenas de bilhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. A vocês que estão me vendo pela primeira vez este ano, feliz ano novo. Há muitas reflexões sobre se ano novo existe ou não existe, mas rituais de passagem são importantes. E segundo o horóscopo chinês, entramos no ano do dragão. Seja lá o que for um dragão. São 12 animais que formam um ciclo de 12 em 12 anos. Diferente, né? A gente às vezes conta de 10 em 10 anos, eles contam de 12 em 12. Eu me lembro que Dogen Zenji-sama comentava, e eu não me lembro qual era o capítulo do Shobogenzo que ele falava sobre isso, que quando chegou no ano novo, Tendô Nyojo Daiyosho, que era o professor dele, foi fazer o seu sua primeira fala do ano, né? E ele começou dizendo que pedia aos praticantes que estavam com ele lá que o perdoassem por todas as vezes que os admoestou com certa rigidez. E ele disse: assim eu fiz por querê-los bem. E todos ficaram muito emocionados com a fala de Tendô Nyojo. E às vezes as pessoas acham que só quando você fala mansinho e carinhosamente é porque você quer bem. Mas se você fala com uma certa assertividade, uma certa ênfase, é porque você não gosta da pessoa, tem raiva, né? Ou é uma pessoa brava, impaciente, mal-humorada. Na verdade, existem muitos meios hábeis, pedagógicos, educacionais,
E não somos iguais. Cada um de nós é único. E não pode ter uma maneira única de tratar a todos. Quem tem vários filhos sabe disso, não? As necessidades não são iguais. Kanon Bodhisattva é o símbolo, né? Daquela que vê os sons do mundo, os lamentos do mundo. Mas uma das expressões muito usadas no Zen é morra no zafu. Morra para as ideias que você tem de você, do mundo e da realidade. Você é capaz de abandonar as ideias que tem de você mesma? Eu sou isso, eu acho isso, eu penso isso. Quem ensinou você a pensar? Quando você começou a pensar? O que é o pensamento? Quantas formas de pensar existem sobre uma mesma situação? Há um capítulo do Shopo Genzo que se chama Ryujin, o rugido de um dragão. Vamos ver o que ele fala sobre isso, já que nós estamos entrando no ano do dragão. Eu não me lembro, eu li isso aqui há muitos anos atrás. Certo dia, o grande mestre Jizai do monte Tosu em Joshu, datas desconhecidas, foi perguntado por um monge. Veja, nós escreveríamos essa frase de outra forma, né? Um monge perguntou ao mestre. Não. Na China, no Japão, o mestre vem em primeiro lugar. Quem está em nível mais elevado é o professor, é o mestre. Então a frase começa com o mestre. Ao mestre foi perguntado: será que uma velha árvore seca ruge como um dragão ou não? E o mestre respondeu: no meu caminho de Buda, até uma caveira proclama o grande Dharma. E o que Dogen Zenji Sama comenta sobre isso? Ele diz: as pessoas que não entendem, que não creem, que não compreendem, que não têm fé, elas acreditam que uma velha árvore seca é apenas uma velha árvore seca. E que cinzas são apenas cinzas. Mas existe uma grande diferença entre as opiniões daqueles que não creem, que não conhecem, que não sabem, e aqueles que são Budas ancestrais. Os que não creem discutem o conceito de uma árvore seca, mas eles não sabem o que é isso. Muito menos eles compreendem o que é o rugido de um dragão. Aqueles que veem uma árvore seca, murcha, pensam que é uma árvore morta, porque não tem folhagem. Até a próxima primavera, né? Sempre lembrando a vocês que a mexeira branca é a primeira a desabrochar, ainda no inverno. E é o anúncio da primavera, gente. Ano novo, a gente diz, levantou-se a primavera, grandes congratulações. Nós todos que estamos aqui nesta sala, e vocês, pouco mais de 550 pessoas que estão no Instagram, nos seguindo agora, nós sobrevivemos, né? Sobrevivemos ao ano de 2023. Fizemos a virada do ano. Estamos no dia 7 hoje. E vocês já sabem, né, que de agora em diante, as minhas leituras do Dharma serão aos domingos, a essa hora. É melhor trânsito na cidade.
Um jeito bonito de começarmos a semana. Domingo é o primeiro dia da semana. Não é o último, é o primeiro. E como queremos viver a nossa vida? Será que nós achamos que um dia sem trabalho é melhor? Se não houver trabalho nunca, um dia sem trabalho não é bom. Havia um monge que criou as primeiras regras de vida comunitária na China. E que ele estava resfriado e ele costumava todos os dias ir cultivar o solo. Uma pá, uma enxada, revirava o solo, plantava, colhia. E os seus discípulos querendo protegê-lo, coisa que vocês nunca devem querer fazer com os seus professores. Como dizia Buda, não precisamos de proteção. Precisamos apenas que pratiquem, que se dediquem à verdade. Esconderam seus instrumentos de trabalho. E na hora que foi tocado os tambores anunciando a refeição, ele pegou sua tigela e voltou para o seu quarto. E os seus tolos discípulos correram atrás dele. Mestre, o senhor está confuso. Está doente, está confuso. Está na hora da refeição, por que está indo para o seu quarto? E existe uma frase que é famosa até hoje. Um dia sem trabalho, um dia sem comida. Se na Índia era proibido aos monges trabalhar, na China, se não trabalhassem, não teriam sustentabilidade, sustentação, apoio, comida, templo, roupas, incenso. Vocês sabem que os incensos que nós usamos aqui no templo vieram do Japão? Você sabe que é complicado ir ao Japão? Vocês sabem que é muito caro ir ao Japão? Que uma viagem daqui ao Japão dura no mínimo 36 horas de avião. Mas eu faço questão que as fragrâncias na nossa sala sejam adequadas à nossa prática. Elas não podem ser fortes demais, não pode ter cheiro de florzinha. Nós estamos aqui para cheirar florzinha, né? Nós estamos aqui para acessar a mente Buda, para acessar níveis superiores de consciência, mais profundos, mais íntimos. Sândalo é considerado alguma coisa que nos eleva, que eleva o espírito. Senão podia um prato de cebola aqui para vocês cheirarem, né? Não tem incenso de cebola nem de coentro. Tem de jasmim, de sândalo, para elevar o nosso espírito, a nossa mente. Enfim, a mexeira branca é a primeira. É um poema que se fala. Em japonês é assim: Ume wa kanko ete senko ohasu. Ume, a mexeira. Kanko, suporta. Kanko é o inverno mais frio, gelado. Suporta o frio mais intenso e desabrocha em fragrância. A primeira fragrância que se tem no meio da neve. Ainda há neve nos galhos dessa árvore que parece morta. E surge de dentro dela essa coisa mágica que é a vida, que se renova. Um pequeno botão branco, uma pipoquinha. E surge fragrância de novo. E aí vem os passarinhos e vem os insetos. E a vida se renova. Isso é ano novo, gente.
Quando a gente sai do frio intenso, sai do gelo de relacionamentos gelados, malévolos, perseguidores, persecutórios. Exigências que temos de outras pessoas e de nós mesmos. E permitir que esse calor do Dharma derreta a neve em nós, o gelo em nós. E permita que esses botões se abram. Budas ancestrais compreendem que uma árvore seca é diferente. Ele diz o seguinte: mesmo que o oceano secasse, nós não seríamos capazes de ver o seu fundo. O oceano secar é a mesma coisa que a árvore murchar. Essa withered tree, né, uma árvore murcha, uma árvore seca, significa total desapego, estado absoluto de não dualidade, completo desapego. Uma árvore seca é aquela que terá folhagem na próxima primavera. Mas o secar da árvore é a continuidade da árvore, é a vida da árvore. Porque todas as árvores nas montanhas, nos oceanos, no céu, são secas. Ter novos brotinhos nas árvores significa estar seca. E significa ouvir o rugido do dragão. Mesmo uma árvore imensa, forte, é o crescimento de uma árvore murcha. A forma, a natureza, caráter e força de uma árvore murcha, de uma árvore seca, é o mesmo que um poste seco no caminho de Buda. O termo seco pode ser aplicado a árvores nas montanhas, nos vales, ou às árvores nos vilarejos. Houve um mestre chamado Sekito Kisen Daiosho, né? Que a gente lê na nossa linhagem todas as manhãs, que escreveu Identidade do Relativo e do Absoluto. A mente do grande sábio da Índia estava intimamente ligada de leste a oeste. Entre seres humanos há sábios e tolos, mas no caminho não há fundador do sul ou do norte. A fonte sutil é clara e brilhante. As correntes tributárias fluem através da escuridão. É o início desse sutra maravilhoso de Sekito Kisen Daiosho. Ele uma vez disse: porque existe uma raiz, as folhas surgem. E isto são os Budas ancestrais. A raiz mais profunda e as folhas mais da pontinha são uma só, na raiz da verdade. Devemos estudar isto. O que significa isto? A folhinha mais verdinha na pontinha de uma árvore não existe sem a raiz.
nesta árvore seca, o que é longo, o que é curto. E não pode haver o rugido de um dragão se a árvore não murchar, se a árvore não secar. Embora uma árvore seca transcenda o rugido do dragão. Muitas primaveras vêm e vão, mas a natureza de uma árvore seca nunca muda. Mas ainda o rugido de um dragão não deve ser pensado como em termos de 5 tons. São os tons da música chinesa, que se fala Qiu, Shou, Kakui, Cho e U. Embora, que é Do, Ré, Mi, Fá, né, por exemplo. Não é, mas é como se fosse. Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Embora o rugido do dragão contenha todos esses sons. Quando o monge fez essa questão, pela primeira vez surgiu nele o desejo de obter a verdade, de revelar a verdade. Quando o monge fez aquela questão. Será que uma árvore seca ruge como um dragão ou não? Essa é a pergunta, né? Ele está procurando a verdade. Ele não está brincando. E o mestre respondeu: no meu caminho budista, até uma caveira proclama a grande verdade. A resposta, até mesmo a caveira proclama a grande lei, sumariza tudo sobre o caminho de Buda e afirma a questão do monge. A atitude do mestre foi uma atitude verdadeiramente budista, que põe o bem-estar do outro antes da sua própria iluminação. Esta é a caveira e o rugido de um dragão. Uma vez um monge perguntou ao grande mestre Ryuto de Kyogenji, também datas desconhecidas, o que é o caminho de Buda? E o mestre respondeu: o rugido de um dragão numa árvore seca. O monge então disse: não compreendo. E o mestre respondeu: é o brilho dos olhos de uma caveira. Em outra ocasião, o monge perguntou ao grande mestre Sekisô. Esse não é Sekito, é Sekisô, que é Shin Huan, que ele morreu em 888. O que é o rugido de um dragão numa árvore seca? E o mestre disse: você está mantendo uma mente que procura prazer. O que é o brilho dos olhos de uma caveira? O monge tornou a perguntar. E o mestre disse: você manterá essa consciência. Em um outro momento, o grande mestre Sozan Ronjaku, que faleceu em 901, que foi questionado por um monge. O que é o rugido de um dragão numa árvore seca? E mestre Sozan Ronjaku disse: a corrente sanguínea nunca cessa de fluir. É a corrente sanguínea dos Budas ancestrais, o Ketimyaku.
E o que são os olhos brilhantes de uma caveira? Uma árvore seca, nunca seca, foi a resposta. E o monge continuou, não posso compreender. Há alguém que possa? E o mestre disse, todos, em todo mundo, podem compreendê-lo. E o monge disse, eu ainda não compreendo. Será que existem algumas palavras adequadas que possam descrever o rugido de um dragão? E o mestre respondeu, eu não sou capaz de compreender o significado das palavras. O monge, entretanto, não compreendeu as palavras do mestre e perdeu a sua vida, perdeu a oportunidade da sua vida, perdeu essa experiência vívida de poder despertar. Você quer perder a sua vida? Você não quer o despertar? Não quer sair dessa pasmaceira e entrar num nível superior de consciência? Mais leve, mais livre, mais profundo, mais doloroso, mais verdadeiro. Quando eu era criança e eu me machucava, meu machucado era lavado com água e sal. Ardia, mas curava. Todos esses diálogos, diz mestre Dogen, são usados como uma forma de conversa que é diferente da fala comum, como é o rugido de um dragão, diferente da voz de um ser humano. Dentro da árvore seca, ou na caveira, não estão concernidos com discriminação de dentro ou fora, eu e outro. Permeiam passado e presente. Quando Sexo disse ao monge que ele mantinha a mente que procura prazer, ele estava tentando mostrar ao monge uma forma mais completa do rugido do dragão. E a segunda resposta, você ainda mantém essa consciência? Tenta dar a ele um pouco do sabor de liberdade. Mestre Sozan diz, o Quetimiaco nunca cessa, a linhagem da consanguinidade nunca cessa. Tenta exprimir o que não pode ser expresso em palavras. Nunca seca. É o mesmo que o fundo do oceano não pode ser visto. Eternamente secando. E quando o monge pergunta se existe alguém que pudesse compreender, e Sozan diz que todos no mundo podem compreendê-lo, em toda parte. Vamos investigar isso um pouco mais. Deixe de lado o tempo, a possibilidade de que ninguém tenha ouvido o rugido de um dragão. Vamos considerar o que é e onde está o rugido do dragão, quando todos são capazes de ouvi-lo. Nós sabemos que o rugido de um dragão é um som feito na mente, como respirar através das narinas. Sozan quis dizer em suas palavras finais que ele não poderia exprimir o rugido de um dragão em palavras, mas que a sua voz era o rugido do dragão. O monge não pôde compreender, e por isso ele perdeu a vida. Perdeu a oportunidade da vida. Isso é lamentável, comenta Dogen Zenji Sama. Esses diálogos sobre o rugido de um dragão
fazem com que as nuvens se aproximem e a água surja. Dizer ou não dizer? Olhos brilhantes na caveira. Todas são diferentes vozes de um dragão. A questão de Sosan sobre o rugido do dragão era como o coachar de um sapo. E a questão sobre a caveira era como a voz de uma minhoca. Era o rugido do dragão, a incessante corrente sanguínea dos Budas ancestrais, da vida dos Budas ancestrais. Esta grande correnteza está transferindo água de uma jarra a outra e nunca cessa e nunca seca. Uma pilastra arredondada, engravida, uma lanterna de pedra, encontra uma lanterna de pedra. Entregue em Eiheiji, Echizen na época, hoje Fukui, né? No dia 25 de dezembro de 1243. Ryujin, o rugido do dragão. A linhagem da consanguinidade dos Budas ancestrais nunca cessa, nunca seca. Mesmo que o oceano seque, não conseguimos ver a sua profundidade. Por isso que no início de sempre que se faz uma fala do Dharma, que não é uma fala comum, não queira entender da forma comum, tente pensar, que diálogos são esses? Será que nós podemos dialogar assim? Será que entre vocês, no intervalo de um café, vocês podem dialogar dessa forma? Vocês podem provocar uns aos outros a penetrar o Dharma, a ter uma visão mais profunda da vida, de si mesmos e da realidade em que estão? Outro dia veio um jovem muito querido aqui, dizendo: monja, a senhora tem tempo para jogar a conversa fora? Eu falei: não tenho. Eu não jogo conversa fora. Você quer falar comigo? Nós podemos falar. Nós podemos conversar. Mas jogar a conversa fora não existe. Minha vida está rodando. 77 anos este ano. E como dizia Keizan Zenji-sama, vou lembrar vocês porque eu achei isso muito interessante. Há 700 anos atrás, Keizan Zenji-sama estava no final da sua vida. Já estava deitado há vários dias. Mas ele levantou-se, tocou os sinos e os tambores do templo, convocando todos. Procuraram, encontraram ele nos seus aposentos, e todos foram para o seu aposento. E ele, sabendo que ia morrer, em poucos instantes, disse: passei anos aqui, com uma enxada e uma pá na mão, cultivando o solo da mente. Agora eu deixo com vocês a pá e a enxada. Ele não escolheu uma pessoa. Eu deixo para todos vocês a pá e a enxada. Será que nós podemos pegar essa pá? Será que nós sabemos usar essa enxada e revolver esse solo de forma que fique vivo, a sua mente viva na sua própria vida, cheia de energia vital, pronta para agir quando a ação se manifesta, sem pedir desculpas, mas vivendo o seu melhor, com excelência em cada instante, não deixando para depois, não tem amanhã, é hoje, é agora.
apreciem suas vidas. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos, todos e todas, nos tornar o caminho iluminado.